Muitos profissionais, quando têm a sua primeira promoção, normalmente para cargos de gestão, se deparam com uma coisa muito diferente da qual eles faziam anteriormente, que é ter que liderar e ter que gerir pessoas. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Opa, olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e hoje a gente vai entender aí, né? Eu quero te ajudar com a resposta para a pergunta, que é como que você pode utilizar a psicologia organizacional para liderar melhor as pessoas aí na sua organização. Eu pensei no conteúdo desse vídeo, né? Porque assumir um cargo de gestão, normalmente pela primeira vez, sempre é um desafio muito importante, porque você tem que mudar a maneira como você enxerga o seu trabalho de colaborador individual para agora ser um gestor de pessoas. Você tem novas atribuições, novos papéis e novas responsabilidades. E eu acredito que a psicologia organizacional pode te ajudar muito nesse processo de transição de colaborador individual para gestor de pessoas de primeiro nível ou nível de primeira liderança. E também aí vou te ajudar a entender, né, o que você pode fazer de uma maneira bem prática e simples, tá bem? Então por isso é muito importante que você assista esse vídeo até o final. O que eu imaginei como conteúdo para esse vídeo de hoje aqui? 3 principais tópicos. A gente vai precisar entender o que é psicologia organizacional de uma maneira bem simples, bem rápida. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode aprofundar mais sobre esse tema. Depois eu quero te mostrar aí como que ela pode ser útil para a liderança. E por fim, quero te apresentar algumas estratégias básicas, né, que a psicologia organizacional pode fornecer para você se tornar um líder melhor aí na sua empresa, tá bem? Mas vamos lá então, né? A primeira pergunta que a gente precisa responder é: o que afinal de contas é liderança? Tá? Então vamos entender liderança como sendo a habilidade de influenciar ou guiar outros indivíduos ou outros grupos para atingir objetivos comuns das pessoas, tá? Normalmente, associado com a liderança ou como parte da liderança estão a capacidade de criar uma visão, de motivar as pessoas, de inspirar essas pessoas e de criar um ambiente propício para que elas possam se desenvolver e realizar o trabalho, né? Chegar no resultado, tá bem? Então, uma liderança eficaz, obviamente, ela vai precisar se comunicar de uma maneira eficiente, de uma maneira assertiva, ela vai precisar também ter um certo nível aí de empatia na sua prática diária, como ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, tá? Mas o ponto central aqui que eu quero trazer para vocês é que não existe liderança sem pessoas. Existe gestão sem pessoas, mas não existe liderança sem pessoas, porque liderança é uma característica de interação social. É preciso existir gente para existir a figura do líder, tá bem? Então isso precisa ficar muito claro aqui na nossa conversa de hoje, tá? E isso nos leva para a nossa segunda pergunta, que é: legal, Alessandro, mas então agora o que é psicologia organizacional? Então eu vou apresentar esses 2 conceitos e depois eu faço eles se conversarem aí, que eu acho que dessa forma facilita para você entender o nosso raciocínio até o final do vídeo, tá bem? Então olha só, psicologia organizacional basicamente é uma disciplina, uma subdivisão da psicologia, e o foco de concentração da psicologia organizacional está em estudar, identificar, medir, influenciar, agir sobre o comportamento humano, ou seja, comportamento das pessoas, no contexto de trabalho. E eu criei esse organogramazinho aí super simples para ilustrar esse conceito. Então a gente tem lá a psicologia e dentro da psicologia nós temos algumas subdivisões. Eu não trouxe todas as subdivisões, eu trouxe algumas. Alessandro, essas são as mais importantes? Não, são algumas que eu lembrei no momento em que eu estava escrevendo o vídeo. Não significa que sejam as melhores, as piores, as mais ou as menos importantes. É só para ilustrar o que a gente está vendo aqui. Então dentro da psicologia ali a gente tem a psicologia organizacional e do trabalho, e dentro aí a gente tem a divisão da psicologia organizacional e a do trabalho. Eu enxergo assim pelo menos, tá? Você pode achar outras referências que digam coisas diferentes. Nós temos classicamente a psicologia clínica, né, que é de onde basicamente o cerne, né, o grande desenvolvimento da psicologia foi dentro da atuação clínica. Nós temos a psicologia social, que vai se preocupar em como as pessoas estabelecem relações sociais, psicologia hospitalar, que atua exclusivamente dentro do contexto hospitalar, e uma série de outras subdivisões, tá? Então aqui é para você entender o que existe, mas a gente vai falar nesse vídeo sobre psicologia organizacional, tá? E aí, olha só, quando a gente fala de psicologia organizacional, a gente está querendo enxergar, entender, agir sobre como as pessoas
interagem com o trabalho e como o trabalho interage com as pessoas, tá bem? Então a gente quer entender como é que essa dinâmica, esse vai e vem, essa influência ocorre, tá? Então a pessoa vai impactar o trabalho, o ambiente de trabalho, os seus colegas de trabalho, a sua equipe, a sua liderança e da mesma forma o ambiente, a empresa, o local de trabalho também impacta os indivíduos, a maneira como eles se relacionam e assim por diante. Então é um contínuo aí, tá? De uma interação dinâmica e constante. O difícil da gente estudar esses temas aqui é que é difícil da gente medir, tá? Por exemplo, ter essa garrafa aqui, ó. Essa garrafa eu consigo pegar ela na mão, eu sei quanto peso tem, eu sei quantos ml de água tem, então é mais fácil de eu aprender a usar essa garrafa, tá? Quando a gente vai falar desses contextos, aliás, conceitos abstratos, isso pode ficar um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível aqui, tá? Então, olha só, a gente acabou de entender o que é psicologia organizacional e o que é liderança. Tá? Então, liderança só existe com pessoas, psicologia organizacional estuda pessoas no trabalho, trabalho nas pessoas, então, pô, a gente já está conectando os dois temas, tá? Os dois pontos aí, tranquilo? Olha só, muito importante. Diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, a psicologia organizacional ela não trata apenas de resolver conflitos no trabalho, apenas de melhorar a comunicação, a motivação das pessoas. A gente não vai trabalhar atuando de um formato clínico no trabalho, com psicologia organizacional. Isso não é prática. Tá? Pode estar incluído, pode fazer parte eventualmente, mas não é o objetivo aqui. Tá? A psicologia organizacional é um campo que vai envolver tudo, inclui também processos, sistemas e comportamento das pessoas dentro do ambiente de trabalho. E aqui, quando a gente fala de processos, sistemas e comportamento, já puxa um outro conceito que é o RH, tá? Relação aí com gestão de recursos humanos. Então, psicologia organizacional e RH estão muito próximas umas das outras aí, tá? Então, envolve também, na atuação da psicologia organizacional, realizar recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e assim por diante, tá? Então, olha só, conversa diretamente com a gestão de recursos humanos. Tá? Eu não sei qual engloba qual, mas o fato é que, vamos pensar assim, é junto e misturado. Tá? Então a gente entendeu o que é psicologia organizacional, entendemos o que é liderança, tá? E agora a gente vai precisar responder a grande pergunta, que é conectar esses dois pilares aí, vamos chamar assim, que é como que eu uso a psicologia organizacional para eu liderar melhor, tá? Então essa é a pergunta que a gente vai responder daqui para frente, mas eu só vou responder essa pergunta se você clicar no botãozinho de se inscrever aí que está aparecendo para você e ativar todas as notificações, porque a sua inscrição é muito importante para ajudar o canal aqui a aparecer, crescer e aparecer para outras pessoas. A sua interação é muito legal, se você puder dar um joinha aí, escrever o que você está achando aqui nos comentários, sugerir temas, fazer perguntas, ajuda muito aí a gente entender aqui na RH Academy se a gente está atendendo, né? Está resolvendo problema real, ajuda a gente a melhorar, enfim, ajuda a gente de várias maneiras, tá? Então, por favor, aí, faça essa ação simples, que agora eu vou começar a responder a pergunta, né? Como eu uso a psicologia organizacional para liderar melhor. E eu procurei trazer isso numa tabelinha, tá? Porque eu acho que na minha cabeça facilita para a gente entender, tá? Então, olha só, a gente vai ter aí alguns fatores que a psicologia organizacional pode utilizar para analisar, para compreender o comportamento, tá? O fator personalidade é basicamente, de uma maneira assim, ó, super simples. É o jeito que uma pessoa é. A pessoa é daquele jeito e pronto. A personalidade é como se fosse o cerne de uma árvore. Ela é mais difícil de mudar, se não impossível de mudar. As pessoas são assim e acabou, tá? Então esse é um fator que a gente entende. Tá? A gente dificilmente vai ter uma ação direta com causa e efeito prático, simples, quando a gente fala de personalidade. Então a gente entende, a gente usa como insumo, como subsídio. Então esse é o fator aí que a gente pode identificar, tá bem? Bom, legal, Alessandro, já entendi aí que isso é interessante. Então você vai começar a olhar para o jeito que as pessoas são e aí você vai conseguindo usar isso de uma forma inteligente para ajudar, entre aspas, a extrair o melhor daquela pessoa, né? Usar as competências, o jeito que ela é naturalmente boa em algo para fazer com que ela consiga se desenvolver, e é nesse ponto que a gente age aí sobre a personalidade. As pessoas também têm percepções, ou seja, é como eu vejo alguma coisa.
E as percepções das pessoas têm uma relação com a personalidade, mas também tem uma relação com aquilo que essa pessoa acredita. Religião, localização geográfica, estado onde a pessoa mora, gera e influencia a percepção. Time de futebol influencia a percepção. Tá? Então é basicamente como uma pessoa, a percepção, faz com que as pessoas reajam a algo. Por exemplo, aqui eu sou do Rio Grande do Sul e eu torço para o time do Grêmio. Tá? Não sou tão fanático assim, mas eu gosto muito do Grêmio. Então, olha só, o Grêmio está jogando com qualquer outro time do universo. Tá? Se esse outro time do universo faz um gol no Grêmio, como você acha que eu vou reagir aqui? Ou seja, a minha percepção vai ser, putz, cara, como assim? Ou eu vou ficar, entre aspas, triste, ou vou ficar brabo, ou vou ficar descontente, tá? Por aí. Mas não vai ser uma emoção boa, vamos chamar assim, uma emoção positiva associada a esse fato. Tá? Então a minha percepção está condicionada a uma característica minha, que é, eu torço pro Grêmio, não posso fazer nada, tá? Então vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar uma situação contrária agora, tá? Vamos imaginar que o Grêmio está jogando com outro time e o Grêmio faz um gol, tá? Qual vai ser a minha reação? Ou seja, como eu vou reagir diante a algo que é simplesmente um fato, só que eu percebo de uma maneira diferente. Eu vou possivelmente, vou comemorar, vou gritar, vou levantar do sofá, vou vibrar com quem está junto comigo assistindo esse jogo, tá? Então veja só, o fato é, gol, houve um gol. A minha reação a esse fato tem uma relação com a percepção que eu tenho, que tem relação com coisas que eu gosto, que eu não gosto, que eu acredito, que eu não acredito e assim por diante. Dei esse exemplo aí do time de futebol para a gente ilustrar com algo que todo mundo conhece, tá? Então a percepção que as pessoas têm vai influenciar o comportamento que essa pessoa, que esse indivíduo tem no ambiente de trabalho. Então a sua função aí como líder, vamos chamar assim, é ir ajustando, adaptando, né, dando significado ou apresentando possibilidades de percepções diferentes para essas pessoas, porque aí você vai fazendo um ajuste fino, tá? De novo, não é tão fácil de fazer quanto também não é tão fácil de explicar. Eu uso o exemplo da garrafa. Cara, se essa garrafa está aqui, se eu quiser virar ela de cabeça para baixo, eu viro. Tá? É mais simples. Eu posso virar uma pessoa de cabeça para baixo, mas isso não vai significar que ela vai pensar da mesma forma que eu. Tá? Então, essa é a dificuldade desse negócio aí. Tá? A gente tem também dentro do fator, vamos chamar assim, psicologia organizacional, que a gente pode entender, interagir, e aqui não estão todos, tá? Estão só alguns fatores, é o estilo comportamental. Estilo comportamental também é conhecido como perfil comportamental, que é diferente de personalidade, tá? Então, perfil comportamental, estilo comportamental é como normalmente a pessoa se comporta, é quase como um padrão. Só que, enquanto que na personalidade é muito difícil ou quase impossível de se mudar, no estilo comportamental, no perfil comportamental, eu posso adaptar ele através de um esforço consciente. Então pensa comigo, você provavelmente age de maneira diferente com seus colegas de faculdade, você age de maneira diferente com a sua família e você age de maneira diferente no seu ambiente de trabalho. Então, olha só, você faz um esforço consciente de modificar, ajustar, adaptar o seu comportamento diante das circunstâncias onde você está. Estou numa festa da faculdade, estou num churrasco de domingo com a minha filha, estou numa reunião de fim de mês e de orçamento com o meu chefe. São contextos diferentes, circunstâncias diferentes, e você vai se adaptar de maneira consciente, tá bem? Então, intencional, você consegue fazer esse esforço, tá? Então, aqui você também consegue utilizar, do ponto de vista da liderança, né, através da psicologia organizacional, de entendendo essas percepções e também ajudando essas pessoas a fazer pequenas adaptações nos seus estilos comportamentais, tá? E por fim, eu estou colocando aqui capacidades. A gente poderíamos substituir por competências, por exemplo, tá? Um outro sinônimo aí que poderia ser usado. Mas aqui a gente estou falando aqui de resiliência, autoeficácia, que é a capacidade de acreditar que eu consigo fazer algo, né? Então isso também vai influenciar na maneira como as pessoas agem e interagem, né, e obtêm resultados dentro das organizações. Então, quando eu falo de capacidades, basicamente estou falando dos recursos que as pessoas têm, tá? Todas as pessoas têm. E essas capacidades, elas podem ser treinadas e desenvolvidas, tá? Então, eu não tenho capacidade de criar planilhas de Excel. É uma competência, é uma capacidade que eu posso, através de um esforço consciente, desenvolvê-la, essa capacidade, é treinar e desenvolver essa capacidade. O ponto é que, se o meu estilo de comportamento favorece que eu trabalhe mais com dados, isso vai ser mais fácil para mim.
Se o meu estilo de comportamento não favorece que eu trabalhe com volumes de dados, né, uma coisa mais estruturada, assim, mais quadradinha, isso vai ser mais difícil para mim. Tá vendo como essas coisas vão se conversando? É como se fosse, a analogia que eu faço a uma mesa de DJ, sabe? Tem vários botõezinhos, você ergue um, baixa outro, você vai fazendo o ajuste fino, a equalização disso tudo, tá legal? Então, a gente tá começando a entender isso aqui de uma maneira mais ampla, né? Vamos dar mais um passinho aí para a gente saber, né, como é que eu uso isso aqui para liderar pessoas. Bom, acho que o primeiro ponto que vale a pena é você, obviamente, conhecer as suas características enquanto líder e as características das suas pessoas, das pessoas da sua equipe. Então, é muito difícil a gente liderar uma pessoa, ou umas pessoas, ou um grupo, ou uma equipe de pessoas, se eu não sou capaz de liderar a mim mesmo. Ou seja, eu não sei no que eu sou bom, eu não sei no que eu sou ruim, eu não sei o que eu gosto de fazer, as preferências que eu faço, eu não tenho noção de quais são as minhas preferências de comportamento e nem quais são as minhas capacidades. Dificilmente você vai extrair o melhor dessas pessoas, positivamente falando, se você não tiver esse nível de autodesenvolvimento, tá? De você desenvolver isso em você. Então, por isso, conhecer as suas características. Depois, você conhecendo as suas próprias características, fica mais fácil de você conhecer as características da sua equipe. Então, isso aqui vai te ajudar a ser um líder melhor. Você vai ser capaz aí de reforçar o que você faz bem e o que as pessoas da sua equipe fazem bem. E também você vai ser capaz de identificar e ir ajustando aquilo que você não faz bem, mas que outras pessoas fazem e vice-versa. Então, você vai sendo capaz aí de liderar com base em fundamentos da psicologia organizacional, tá bem? Bom, dito isso, né, obviamente você vai precisar desenvolver uma comunicação melhor, uma comunicação mais assertiva. Por isso que eu coloquei esse item, conhecer as suas características e as características da sua equipe, porque ele vai influenciar na maneira como você se comunica, tá? A comunicação, nesse caso aqui, é um dos meios pelos quais as pessoas manifestam, exibem, né, as suas características psicológicas. De novo, capacidades, personalidade, preferência de comportamento e algumas delas, né, que a gente viu até então. Então, isso aqui te ajuda você a usar a ferramenta. E às vezes a gente acha, né, que a comunicação é simplesmente relação entre pessoas. Tá? Então eu vou conversar e estou me comunicando. Não, mas comunicação é ferramenta também. Então você precisa entender fluxo de comunicação organizacional, o que vai para quem, quais são da onde vem, para onde vai, né? Escrita, falada, não verbal, isso tudo te ajuda. Aí você vai montando, né, esse quebra-cabeça da comunicação, tá bom? E aí, com base no estilo de comportamento das pessoas, você também consegue identificar qual é a pessoa mais adequada para qual tarefa, ou seja, qual é a pessoa que naturalmente faz bem uma tarefa que envolve interagir com muitas pessoas. Ela é naturalmente boa nisso. Qual pessoa, naturalmente, através do seu estilo de comportamento, ela consegue trabalhar com dados, fatos concretos, organizar isso numa sequência lógica e racional. Então você começa a atribuir, a delegar tarefas de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais eficiente, usando esses princípios da psicologia organizacional, tá bem? Qual vai ser a consequência disso tudo para você? Bom, basicamente a consequência é que você vai entender o que motiva as pessoas, né? O que as pessoas basicamente gostam de fazer e o que naturalmente elas fazem bem e, portanto, isso motiva essas pessoas, isso inspira elas e você vai ser capaz aí de liderar melhor, que é atribuir as atividades de acordo com as potencialidades e as forças que cada uma das pessoas da sua equipe tem. Eu imagino que esse é o grande benefício desse princípio, né, desse raciocínio aí que a gente veio desenvolvendo até então aqui no nosso vídeo no RH Academy, tá bem? Então, chegamos ao fim, né? Esse é o ponto final aí do nosso vídeo. Espero que realmente você tenha gostado desse conteúdo. E eu gostaria de convidar para também acessar o rhacademy.com.br, se inscrever e ativar as notificações aqui, tanto no YouTube, né, eventualmente no Spotify também, esse conteúdo estará disponível no Spotify, porque isso ajuda muito aí o canal e o programa lá no Spotify a crescer e aparecer para outras pessoas. Deixe seu comentário aqui, acesse o rhacademy.com.br, conheça os programas de educação corporativa, a consultoria para pequenas e médias empresas e também a nossa plataforma de educação online, tem recursos disponíveis para você baixar, adquirir, tem o blog também, que tem muita coisa legal, muitos artigos bacanas. E é isso aí, espero que você tenha curtido e te vejo numa próxima oportunidade. Até mais, valeu, tchau.